Olá, concurseiros, bem-vindos para mais uma videoaula aqui, Direito Administrativo, onde nós agora já fizemos na videoaula passada toda aquela introdução do que vem a ser o direito administrativo, estudamos aquela parte de fontes, né? Toda aquela parte do que vem a ser administração pública. Então, depois dessa introdução, nós vamos entrar num tópico agora que é muito cobrado em provas de concursos públicos. Pessoal, é quase impossível você imaginar uma prova de direito administrativo, tá? Onde não constem questões de princípios do direito administrativo. E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar, tá, os principais princípios do direito administrativo, tá? Nós vamos estudar o que vem a ser cada um deles, o conceito desses princípios, como é que eles caem, os subprincípios, tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Então preparem-se para uma aula de direito administrativo, de princípios do direito administrativo completa para você gabaritar toda e qualquer questão desse assunto. Primeira coisa que eu quero que você tente memorizar é essa tabelinha que vai aparecer para vocês agora na tua tela. Pode soltar lá, Roberto? Pode soltar lá? Muito bem. Aqui nós temos, né, os princípios do direito administrativo, onde eles estão, né, divididos da seguinte forma. Nós temos aqui os princípios que estão expressos na Constituição, tá? Eles estão lá no artigo 37, que é o famoso LIMP, né, gente? Você que já deve estudar há algum tempo o direito administrativo, você deve saber, você já sabe que o LIMP são os princípios do direito administrativo na Constituição, nós vamos falar de cada um deles. Mas você não pode esquecer os princípios do direito administrativo que estão lá na Lei do Processo Administrativo, lá na Lei 9784, tá? E aí temos todos esses princípios, alguns desses que estão na Lei do Processo Administrativo também estão na Constituição expressos, né? Temos agora na terceira coluna aqui os princípios basilares do direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Muito bem, vamos lá. E temos os princípios mais importantes para provas de concursos que sempre costumam cair nas provas, que é o princípio da tutela e o princípio da autotutela. Então, nós vamos falar de cada um desses princípios, tá, pessoal? Nós vamos falar de cada um desses princípios, o que vem a ser cada um deles, O que eu quero que você já anote no teu caderno é essa seguinte pergunta: qual desses princípios é o mais importante dos princípios do direito administrativo? Qual é que está numa escala de superioridade em relação aos demais? Vamos lá, anote essa pergunta. Eu quero que você me diga quais desses princípios aqui que estão divididos nessa tabelinha, qual é o mais importante? Vamos lá, qual é o mais importante? Você de cara já vai anotar, pessoal, que o mais importante é o princípio da não existe. Você vai anotar no seu caderno, você vai anotar, não existe princípio mais importante que outro. Não existe. Todos estão no mesmo patamar. Todos os princípios do direito administrativo, eles estão no mesmo nível, tá? Então não existe princípio do direito administrativo mais importante que outro. Professor, não é o princípio da legalidade? Não. Não é o princípio da supremacia nem da disponibilidade? Não. Esses dois aqui, o da supremacia e o da indisponibilidade, eles são os princípios basilares. É como se tivéssemos aqui todo o assunto de direito administrativo, sendo sustentados por esses dois princípios, o da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade.
tá? Então, esses dois princípios, eles sustentam todo o assunto de direito administrativo que nós vamos estudar aqui no decorrer do nosso curso. Mas isso não quer dizer que eles são mais importantes ou menos importantes que os demais, porque para esse assunto princípios, todos estão no mesmo nível. Tranquilos, pessoal? Deu para entender? Então, tome cuidado, se vier alguma questão dizendo que um princípio é mais importante que o outro, você já marca errado, tá? Porque a questão vai estar completamente errada. Olhando aqui a nossa tabelinha, nós temos princípios que estão lá na Constituição Federal e temos princípios que estão na Lei do Processo Administrativo. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Legalidade, né? Ela está aqui na Constituição e também legalidade está aqui na Lei do Processo Administrativo. Temos aqui a moralidade, né? Temos aqui a moralidade, temos moralidade. Temos aqui o princípio, né, da eficiência, temos o princípio da eficiência. E aí nós temos dois aqui que estão na Constituição que nós não estamos enxergando aqui na Lei do Processo Administrativo, né? Então, isso pode levar você a falar, Fábio, então do LIMP lá da Constituição, dois princípios lá da Constituição não estão na Lei do Processo Administrativo. O princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade. É aí que você se engana. O princípio da impessoalidade, ele está na Lei do Processo Administrativo, mas ele está com outro nome. Ele é chamado de princípio da finalidade, que é a mesma coisa, tá? Então, o único princípio que está na Constituição e não está expresso na Lei do Processo Administrativo é o princípio da publicidade. É o princípio da publicidade. Nós vamos falar de cada um desses princípios a partir de agora, Roberto. Vamos lá. E o primeiro princípio do direito administrativo que nós vamos falar, podem colocar aí, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que é um dos basilares do direito administrativo, né? Pode jogar lá, Roberto. E vamos ver agora o que diz respeito a esse princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Vamos lá? Você vai anotar comigo aí, pessoal, o seguinte conceito. Esse conceito eu quero que você tente memorizar, combinado? Então você vai colocar bem assim. Por esse princípio, vamos anotar assim, ó. Conceito deste princípio da supremacia. Por este princípio, você vai colocar assim. Os interesses da coletividade, são mais importantes, olhem só, são mais importantes que os interesses individuais, que os interesses individuais. O coletivo, ele está acima do interesse particular. Tá? Então, aqui sim, aqui o interesse coletivo, ele prevalece sobre o interesse particular. Algumas coisas o coletivo, a administração pública vai poder fazer com o particular e o particular não vai poder fazer com a administração pública. Tá? E o particular não vai poder fazer com a administração pública. Então, tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Uma questão que é muito cobrada em provas de concurso diz respeito ao que diz, né, a professora, você vai anotar o livro dela, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz que o princípio da supremacia, que é justamente o coletivo, prevalece sobre o individual, ele está presente também no momento, ele deve estar presente no momento da elaboração das leis. Deve estar presente no momento da elaboração das leis.
da elaboração das leis, tá? Bem como durante a aplicação, bem como durante a aplicação das leis. Tá? Então, o legislador, na hora que ele for fazer uma lei de direito administrativo, tá? Os nossos legisladores, no momento que eles forem fazer uma lei de direito administrativo, eles têm que levar em consideração o princípio da supremacia. Eles têm que levar em consideração que a administração pública está acima e o particular está aqui embaixo. Tá? Então, tome cuidado. Esse princípio da supremacia ele existe tanto na aplicação da lei, como ele deve existir também no momento da aplicação da lei, como no momento da elaboração das leis. Beleza, tranquilos. Fábio, ainda tem mais alguma coisa para falar aqui do princípio da supremacia? Tem. Você vai anotar o seguinte, tá? Você vai anotar esses exemplos de supremacia que eu vou colocar aqui agora. Se aparecer, vou até mudar de cor aqui, pessoal. Se aparecer um desses casos aqui na tua prova, pode marcar supremacia. Combinado, pessoal? Então, esses exemplos aqui são casos de supremacia, aplicação da supremacia do interesse público sobre o privado. Exemplo, uma desapropriação, anotem aí, uma requisição de bens, como acontece no caso de iminente perigo público, né? A gente tem lá esse caso na Constituição. Temos aqui também a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos. Tá? Temos aqui o poder de polícia, a utilização do poder de polícia, que é esse poder de fiscalização dos órgãos públicos, que os órgãos públicos fazem sobre os particulares. E, por fim, esse poder extroverso dos atos administrativos. Fábio, poder extroverso dos atos administrativos? Gente, essa expressão poder extroverso tem caído demais nas provas. E o que é esse poder extroverso dos atos administrativos? Diz respeito à imperatividade. Os atos administrativos, eles são obrigatórios. Se a administração pública determinar alguma coisa para o particular, ele deve cumprir. Isso é o poder extroverso. Tá? Isso é o poder extroverso. Está dentro dessa supremacia da administração pública sobre o particular. Deu para entender isso mais ou menos, pessoal? Tá? Tranquilos, né? Tranquilos. Então, tomem bastante cuidado com isso. Então, supremacia do interesse público, a administração pública está acima, o particular está embaixo. A administração ela pode fazer algumas coisas com o particular que o particular não pode fazer com a administração. Esse princípio da supremacia ele existe tanto na aplicação da lei pelo administrador público, como também no momento da elaboração das leis pelo legislador. Vamos agora falar do princípio, pode jogar lá, Roberto, vamos agora falar do princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos lá, Roberto, joga lá. Princípio da indisponibilidade. Fábio, o que quer dizer princípio? Opa, volta lá, Roberto, passou demais, né? Isso, princípio da indisponibilidade. Vamos ver lá o que é? Joga lá. Princípio da indisponibilidade, pessoal, diz o seguinte, vamos logo mudar a cor aqui. O conceito desse princípio da indisponibilidade diz que os agentes públicos não são os donos do interesse público.
Os agentes públicos não são os donos do interesse público. Então, eles não são os donos do interesse público. Por esse princípio, vamos lá, a gente tenta memorizar isso, tá? Justo por isso, coloquem assim, justo por isso, não se admite renúncias aos poderes conferidos ou transações. Transações são acordos ou transações são acordos. Gente, se um administrador público ele tem, uma empresa que está devendo, por exemplo, para a prefeitura R$1 milhão, ele não pode chegar com a empresa e falar, empresa, me paga desse R$1 milhão, me paga aí só 300 mil, já está tudo quitado. Tá? Não pode. O administrador público, ele é um mero administrador, ele é um mero gestor da coisa pública. Tá? Se ele está renunciando direitos, renunciando tributos, ele está prejudicando, causando uma lesão aos cofres públicos. Justo por isso, pelo princípio da indisponibilidade, ele não pode fazer esse tipo de acordo, de renunciar a direitos, tá? De fazer acordos, de transações, tá? Onde onde ele venha causar prejuízo aos cofres públicos. Agora, a doutrina ela traz uma relativização desses direitos. Uma relativização autorizada por lei. Mas para a tua prova de concurso, uma exceção a esse princípio da indisponibilidade tem que aparecer do jeito que eu vou colocar aqui agora. Tá? Então, vamos ver lá, Roberto, como é que seria? Seria o seguinte, você vai anotar. Então, seria aqui uma relativização do princípio da indisponibilidade. Relativização tá? Do princípio da indisponibilidade. Decorem esses dois casos aqui, combinado, pessoal? O primeiro caso diz respeito ao rito dos juizados especiais federais. Dos juizados especiais federais. A administração pública nos juizados especiais, nos juizados federais, especiais federais, ela é autorizada dentro do rol aqui dos juizados. A administração pública é autorizada a fazer conciliação ou a fazer também acordos. Então, lá na lei do juizado, tá, autoriza a administração pública, dentro do limite de valor dos juizados especiais federais, a fazer qualquer tipo, fazer um acordo, fazer conciliações. Isso é autorizado pela lei dos juizados especiais. Beleza? Tranquilos? E aí, continuando, o segundo caso diz respeito aqui à utilização da arbitragem. Utilização da arbitragem. Utilização da arbitragem. Tá? Fábio, o que é arbitragem? Utilização da arbitragem. Deixa eu apagar aqui. A arbitragem é quando a administração pública, tá? Ela, por exemplo, ela elege uma pessoa, tá? Então, eu, administração pública, e eu, particular. Nós aqui vamos eleger uma pessoa, que vai ser chamada de árbitro, para julgar uma lide, julgar um conflito entre eu, administração, e um contratado, por exemplo.
Tá? Então, eu, administração pública, e uma empresa contratada, nós estamos brigando, estamos discutindo algum ponto do contrato administrativo. Nós podemos eleger um árbitro, onde esse árbitro vai dizer quem é que tem razão, se é a administração ou se é o particular. Então, é possível a utilização de arbitragem, de eleição de árbitros em direito administrativo? Sim, mas apenas nos contratos de concessão de serviços públicos. Então, vamos lá. É possível a utilização de arbitragem no direito administrativo? Sim, mas apenas nos contratos administrativos, mas apenas nos contratos, gente, isso aqui que tem que vir na prova, mas apenas nos contratos administrativos de concessão de serviços públicos, tá? De serviços públicos. E parcerias público-privadas. E parcerias público-privadas. Beleza, gente, tranquilos. Então, esses dois casos aí são os casos aí de relativização do princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Então, dois princípios nós já matamos, da supremacia e da indisponibilidade. Gravem isso, o que nós acabamos de falar, que você não vai errar nada. Vamos agora para o primeiro princípio lá do direito administrativo, que está na Constituição, tá? Que é o princípio chamado princípio da legalidade. Vamos agora falar do princípio da legalidade. Anotem aí, Fábio, o que é esse princípio da legalidade para o direito administrativo? Muito fácil, gente. Você não vai errar nada, tá? Pelo princípio da legalidade, os administradores públicos, coloquem assim, os administradores. A gente vai colocar bem um resumo desse conceito, tá? Os administradores públicos só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Como assim, Fábio? Vamos lá. Os administradores públicos, os agentes públicos em geral, só podem fazer o que a lei deixa eles fazerem. Tá? Só podem fazer o que está na lei. Então, para o direito administrativo, se nós temos aqui a lei, tá? Nós temos aqui a lei. Um administrador público, se ele faz o que está dentro da lei, ele está praticando um ato legal. Mas se ele faz o que está fora da lei, se a lei não autoriza ele a fazer, ele está praticando um ato ilegal. No direito privado, para nós aqui, por exemplo, direito penal, por exemplo, para nós aqui, para nós particulares, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe aqui, nós podemos fazer. Então, tem aqui a lei proibindo alguma coisa. Se eu faço o que está fora da lei, eu vou estar praticando ato legal. Pois eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, se eu faço o que está dentro da lei, aí eu pratiquei um ato ilegal. Então, no direito administrativo e o direito para nós particulares, direito civil, direito penal, é totalmente ao contrário. Enquanto o administrador só pode fazer o que está na lei, nós particulares podemos fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Nós particulares podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Eu vou anotar aí no teu caderno agora uma frasezinha, que é essa frase que geralmente ela é cobrada e geralmente ela é perguntada se você entendeu o que é o princípio da legalidade. E você vai anotar da seguinte forma, vamos anotar lá o princípio da legalidade, aquela frasezinha lá.
A frase é bem assim, ó. Você vai colocar bem assim. Na administração pública não há liberdade e nem vontade pessoal. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Tranquilos, pessoal. Então, cuidado com essa frasezinha aqui. Ela é muito cobrada nos enunciados. Beleza. Tranquilos. Legal. Beleza? Então, já deu para copiar aí? Vamos prosseguir aqui, ainda dentro desse princípio da legalidade. Por esse princípio da legalidade, só quem pode criar obrigações, tá, é a lei. Tá? Então, apenas a lei é quem pode criar obrigações. Então, você vai anotar o seguinte, tá? Isso tem a ver com o princípio da legalidade também, tá? Por esse princípio, né? Por esse princípio da legalidade do direito administrativo, é vedado, é proibido a administração pública, coloquem aí, é proibido a administração pública, tá? Por meio de atos administrativos, tá? Fábio, me dá exemplo de atos administrativos. Vamos lá, vou colocar aqui uma portaria, vou colocar aqui uma resolução administrativa, um ofício. Então é proibido a administração por meio de atos administrativos. Criar, obrigações aos particulares. Tá? Aos particulares. Ou impor vedações. Então, só quem pode criar a obrigação, só quem pode criar uma proibição para um administrado é a lei. O administrador público, ele sozinho, ele não pode criar obrigações que não tenham respaldo numa lei. Tá? Então, se eu, prefeito, vou criar uma obrigação para todos os habitantes do município, eu, prefeito, só posso cobrar essa obrigação das pessoas que moram aqui no município se tiver uma lei me respaldando, se tiver uma lei aqui me autorizando. Tá? Eu sozinho, prefeito, não posso criar obrigações. Tem que passar pelo Poder Legislativo. E aqui vai surgir a questão típica que é cobrada, tá? Que diz respeito
que diz respeito a critérios, tá? de concursos públicos, exigências em concursos públicos que são cobradas, que não estão respaldadas por lei. Então, por exemplo, um concurso público, né? Então, por exemplo, um concurso público, se ele vai cobrar em uma das suas fases exame psicotécnico, esse exame psicotécnico, essa cobrança de exame psicotécnico, tem que estar fundamentada na lei da carreira daquela profissão. Então, vamos imaginar, você vai fazer um concurso público para a Polícia Federal. E lá na prova da Polícia Federal tem lá uma das fases que o candidato seja aprovado no exame psicotécnico. Isso está no edital do concurso. Você vai lá na lei da carreira da Polícia Federal e não encontra nada na lei da carreira sobre a exigência de exame psicotécnico. Ou seja, esse edital do concurso que trouxe a cobrança essa obrigatoriedade do exame psicotécnico, isso é ilegal, porque não tem respaldo legal. A administração pública, ela só pode fazer atos que tenham respaldo em lei, que estejam autorizados por lei. Deu para entender isso? Tranquilos, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Queria com vocês agora fazer aqui umas questõezinhas só para você ver como isso aqui é cobrado, né? Só para você ver como isso aqui é cobrado. Roberto, joga aí a questãozinha. Joga aí a questãozinha. Temos aqui a questão número 1, né? Essa questão da Procuradoria Geral do Rio Grande, né? Do Rio de Janeiro, né? E aí a questão diz o seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador significa deve fazer assim. No trecho, o autor se refere ao princípio constitucional do direito administrativo da legalidade. Gente, eu coloquei essa questão mais para vocês copiarem para o caderno. Não é nem muito para resolver ou não. Mas ela é uma questão perfeita para você ter esse trecho aqui explicando o que é o princípio da legalidade no direito administrativo. Emocionante ter aqui, você está lendo aqui o Pelé do direito administrativo, que era o professor Eli Lopes Meireles, né? Falecido professor Eli Lopes Meireles. Foi um fantástico administrativista, né? E como eu chamei ainda há pouco, Pelé mesmo do direito administrativo. E aí temos aqui as frases, a fala do professor Eli Lopes Meireles, que até hoje é muito cobrada nas provas. Questão agora do CESP aí, da Polícia Civil de Tocantins. Em toda atividade desenvolvida pelos agentes públicos, o princípio da legalidade é o que precede todos os demais, né? Ele vem dizendo aqui que o princípio da legalidade é o princípio de onde jorra os demais princípios, né? De onde o princípio da legalidade ele tem que ser analisado em primeiro lugar. Olha só, gente, né? Eu não estou dizendo que a questão não está dizendo que ele é o mais importante. O princípio da legalidade, a questão está dizendo aqui que ele tem que ser analisado em primeiro lugar. Então, um governador ele praticou um ato administrativo. Primeira coisa que eu tenho que analisar naquele ato administrativo é no que diz respeito à legalidade. Por isso que essa questão aqui, ela está o quê? Correta, tá? Cuidado, cuidado, que a questão não está dizendo que o princípio da legalidade ele é o mais importante, tá? Ele está dizendo que ele tem que ser analisado em primeiro lugar.
A questão aqui do CESP, aqui, olha só, Tribunal de Contas do Estado do Acre. O princípio da legalidade tem por escopo possibilitar ao administrador público fazer o que a lei permitir. No entanto, esse princípio não tem caráter absoluto, uma vez que um administrador poderá editar um ato que não esteja previsto em lei, mas que atenda ao interesse público. Gente, um absurdo isso. Não tem exceção. Se a lei ela não fala nada, tá? Se tem um silêncio da lei sobre alguma coisa para o administrador público, se tem silêncio da lei, se a lei não está falando nada para a administração pública, isso significa não faça nada. Tá? Não faça nada. Então eu, prefeito, quero fazer alguma coisa, mas a lei não fala nada. Ela é omissa se eu posso ou não fazer aquilo. Então, para mim, prefeito, tá? Isso significa não faça, pois a lei não autoriza expressamente. Questão aqui está o quê? Errada. Questão aqui está errada. E aí temos aqui uma prova da Polícia Civil do Pará. De acordo com o princípio da legalidade, é permitido ao agente público, quando no exercício de sua função, fazer tudo que não seja expressamente proibido pela Constituição. É errado, né, gente? O administrador público, ele não pode fazer tudo que não é proibido, ele só pode fazer o que está na lei, né? Tá errado aqui essa questão aqui da Polícia Civil do Pará. Muito bem, pessoal, muito bem, chegamos aqui, terminamos aqui o primeiro bloco aqui da nossa aula, né, onde terminamos aqui o princípio, né, falamos aqui do princípio da legalidade. Próximo bloco nós já vamos falar no segundo princípio que está lá no direito, na Constituição, que é o princípio da impessoalidade. Mas eu vejo você daqui a pouquinho no próximo bloco. Tchau!